aqui de novo. Eu queria só pedir a desculpa de vocês antecipadamente, mas eu vou fazer a coisa feia de devolver a palavra. Oi, Lu, oi, gente, agora estou vendo as carinhas aqui, coisa boa. Oi, Célia. Eu vou pedir desculpa de vocês, mas eu vou, assim que a gente começar a fazer a prece, eu vou sair. Eu passei o dia hoje um pouquinho complicado, me perdoe por estar na gravação, mas eu estou com pai e mãe com Covid, e hoje o dia saiu todo do eixo, está sob controle, mas eles estão fora, e acabou que juntou isso, a situação deles com os estudos, é o terceiro estudo do dia, então vocês vão me perdoar, a gente vai conversar, fico muito feliz. Falei com o Pedrinho que quando vocês precisarem, pode gritar, que a gente fica doido para estar mais na casa, a gente só não pode estar mais porque fisicamente, às vezes, a gente não consegue mesmo, mas é com muita alegria, tá? Que a gente junta com os nossos amigos para poder conversar. E eu propus, né, para o Pedro, quando a gente estava conversando sobre a possibilidade de tema para a gente falar hoje, eu sugeri que a gente conversasse sobre essa situação em torno de pensamento e sintonia. Mas vocês vão me desculpar, porque a gente vai pedir a ajuda da Ivone de novo, porque não tem jeito, algumas coisas, a gente sai de um e de outro estudo com algumas ideias ainda, né, fervilhando em torno da gente, e exatamente por isso a gente vai pedir a ajuda dela, tá? Nós não vamos falar especificamente sobre questões de ordem conceitual em torno do pensamento, até porque o pensamento, como é entendido dentro da doutrina espírita, ele traz algumas singularidades que são muito distintas daquelas que a gente vê quando a gente pesquisa nos campos da filosofia, nos campos da própria biologia humana e assim por diante. Isso é tão curioso que... E aí, só uma coisinha, tá? O meu chat está aberto aqui, se alguém quiser, porque o grupo de estudo que tem muito bom é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, questionar, não concordo, fiquem à vontade, que a gente, na medida do possível, vai discutindo. Às vezes a gente começa também a acelerar um pouquinho, falar mais rápido, então, tá? Estou à disposição de vocês. Mas vamos lá. Quando a gente pesquisa de forma mais imediata o que é a ideia do pensamento, tem alguns verbos que às vezes me dá vontade de sumir. Aliás, alguns conceitos que me dá vontade de sumir, porque aí você pesquisa o que é pensamento. É o ato de pensar. Tá, isso daí eu já sei, eu quero mais além. O que é o pensamento? É um conceito que tem a ver com uma construção mental. Tudo bem, e o que é a mente? A gente vai sempre assim puxando de um ponto para o outro, como se fosse uma corrente que nunca vai terminar de se desenrolar, porque em muitas questões nós ainda estamos muito próximos e dentro dessa realidade que os espíritos dizem de que nós não temos ainda entendimento para alcançar muitos dos conhecimentos que são apresentados. Estava lendo um trecho da Ivone falando sobre a mediunidade, né? E até por causa do caráter do grupo, que é um grupo de estudos da mediunidade, mas eu estava lendo um trecho da Ivone falando sobre isso no livro Devassando do Invisível, e é curioso que ela menciona claramente assim, que a mediunidade é tão desconhecida de todos nós, e ela está falando dos espíritas, que a maior parte de nós atua na mediunidade sem ter nem mesmo vamos dizer assim, sem ter nem mesmo 50% do entendimento do que é essa faculdade. E nós buscamos essa questão do pensamento, mas para dialogar um pouquinho com o problema do ser, do destino e da dor, vamos pegar um detalhezinho do Memórias de um Suicida e, ao mesmo tempo, um detalhezinho do Recordações da Mediunidade, só para ficar de sugestão, caso alguém queira se aprofundar um pouco mais depois. Né? Vamos lá. Por que Recordações da Mediunidade? Nós estamos estudando no capítulo que chama Complexos Psíquicos, é o capítulo que a gente está agora das Recordações, uma situação vivenciada pela Ivone que é muito curiosa, né? E chamou a nossa atenção o tema de hoje, a possibilidade de discutirmos esse tema hoje, exatamente por conta disso. A Ivone fala que em meados da década de 50, 60, agora me foge especificamente, eu acho que é 50 por aí, 60, ela estava morando fora, em outro lugar, mas um parente dela, que ela não identifica o nome por razões óbvias, né? Ela coloca só o parente C, adoeceu gravemente, precisava de alguém para auxiliá-lo nesse processo de tratamento, né, de doença física mesmo, e eu fico imaginando lá atrás, né,
era muito comum as situações de mulheres que não haviam se casado, elas ficarem meio assim como pau para toda obra, já que não tinham a própria família. Então tem um problema com uma tia, com um tio, com um primo, ela quase que é automaticamente escolhida para ser levada a auxiliar naquela situação. E no caso, nesse caso específico, a gente vê outras duas questões no entorno, que tem a ver com a capacidade da espiritualidade de colocar a gente no lugar onde a gente precisa estar, para os exercícios que a gente precisa fazer, né? O caráter do planeta de provas e expiações, ele está literalmente ligado a esse planejamento educativo construído para cada um de nós. Então, a Ivone vai parar na casa desse parente que estava, sim, doente fisicamente. Era uma casa relativamente nova, aparentemente reformada, muito bem construída, mas ela se dá conta de que existia, e literalmente no quarto daquele seu parente, dois espíritos vivendo lá ao mesmo tempo. Só que existia o encarnado, que era o parente, e existiam os outros dois espíritos que não tinham conhecimento um do outro, e aquele espírito encarnado, né, o seu parente, também não tinha grandes noções em torno de espiritualidade, em torno de sobrevivência da alma. Tinha algum conhecimento por causa das questões familiares, mas era alguém que não tinha um conhecimento profundo. A Ivone fala que eram dois espíritos diferentes que ela encontrou, sendo que um deles, e a gente imagina a cena, né? Volta e meia era visto por ela deitado sobre uma esteira embaixo da cama, como se fosse assim, sobreposta, né? A cama onde o paciente encarnado estava, mas embaixo ela via, quase que como se fossem sobrepostas as duas imagens, aquele espírito desencarnado deitado sobre uma esteira, muito rudimentar. Primeiro foi atendido o outro espírito, que era um espírito de um suicida, que ela fala que era um primo meio que distante daquele parente encarnado, e que ela ainda comenta que era curioso o porquê que talvez ele estaria ali, até porque os dois não eram assim muito próximos quando esse outro ainda estava vivo, né? Ele havia desencarnado através do suicídio e por motivos variados ele acabou se aproximando daquela localização. Vamos viajar nas possibilidades. Há alguns anos antes, na década de 30, Ivone passa por uma situação de permanecer na cidade de Petrópolis, do Rio de Janeiro, durante aproximadamente um ano. E quando ela vai para essa cidade, ela vai ser hospedada na casa de uns conhecidos, ela não fica na casa de parentes, e ela menciona que era uma dessas construções muito antigas, um bairro afastado, que não tinha muita ainda construção, e para quem conhece o clima de Petrópolis, lembra, né, dos nevoeiros constantes, aquela umidade constante, aquela bruma constante, e ela fala que tudo isso contribuía para que o ambiente ficasse um pouco assim. Eu fico imaginando, viagem mesmo, tá? Lembra daquele filme Os Outros, com a Nicole Kidman? Que mostra, quem não viu, assiste, porque ele é muito bom, porque mostra coisas possíveis e reais, né? Mas fala sobre uma casa onde existiam espíritos que não tinham ainda despertado para a realidade, né? Da sobrevivência da alma, eles se entendiam como sendo vivos, mas em volta parecia sempre que estava aquele meio nevoeiro, porque refletia a condição dos espíritos que estavam ali. E a Ivone fala que a realidade dessa casa em que ela estava sendo hospedada era exatamente essa, com um complicador. Segundo ela, a família mesmo ficava numa parte, era uma casa com muitos quartos, e ela, para ter até um pouco mais de privacidade, foi colocada numa outra área da casa, um pouquinho distanciada dos aposentos daquelas pessoas. Só que logo nos primeiros dias, ela começou a sentir uma angústia muito grande, que ela não sabia muito bem de onde, e ao mesmo tempo a ouvir como se fosse barulhos. Movimentação no sótão, movimentação como se fosse logo acima do quarto onde ela estava, no entorno, e ela sem entender o que estava acontecendo. Demora algum tempo para ela gradativamente percebendo, né? Ela fala que nesse período ela sentiu como ela não teve a oportunidade de encontrar algum grupo espírita que desse amparo a ela. A gente está falando década de 30, ela num lugar afastado, morando de favor numa casa, sem muitos recursos. A casa espírita era no extremo oposto da cidade, ela não pôde contar com esse tipo de auxílio, ela não tinha conhecidos.
o amparo que ela vai ter dos espíritas, de cartas enviadas geralmente para o pessoal de Lavras e para outras regiões, mas ela entende que o único recurso que ela poderia ter naquele momento era prece e água fluidificada. Ah, mas onde que ela levava a água para fluidificar? Ela fazia sua prece, fazia sua leitura e pedia que os espíritos atuassem fluidificando aquela água. E, segundo ela, o exercício de vigilância do seu pensamento, aliado ao estudo constante do Evangelho, às preces que ela foi gradativamente fazendo, e a água fluidificada, foi o que permitiram que ela mantivesse o equilíbrio orgânico, equilíbrio físico, porque o médium, em atividade mediúnica constante, se ele não for amparado, ele pode, inclusive, começar a apresentar algumas debilidades orgânicas. É disso que ela está falando. Então, a água fluidificada, e é óbvio que ela estava colocada lá numa situação em que ela seria amparada, auxiliou-a no processo todo. Porque passadas algumas semanas, foi dado a ela, e aí a gente vai lembrar, semanas de angústia, de sensações de desconforto, de aflição, e a gente está falando de Ivone, que era assistida frequentemente, mesmo nessa época, né, por Charles, por Dr. Bezerra de Menezes, por outros espíritos, né, ela foi levada, foi permitido que ela visse quem é que estava provocando aquele desconforto todo. E, ao investigar, depois de um certo tempo, a situação, ela descobre que naquela casa, o construtor daquela casa, que era um engenheiro alemão, havia se matado lá alguns anos antes. E o que ela sentia frequentemente era a presença desse espírito que havia se matado no sótão, e, curiosamente, era em cima do quarto onde ela se encontrava, e o quarto em frente do dela havia sido transformado como se fosse num quarto de estudos, numa biblioteca de estudos. Qual é o recurso que a Ivone vai adotar nessa situação? Ela comenta que ela entendeu que ela não poderia agir de outra forma a não ser fazer um trabalho semelhante ao que a gente faz hoje, né? Que antigamente era chamado de doutrinação, hoje não se usa mais esse nome, né? Mas essa conversação, essa orientação é a evangelização desses espíritos em dor, para que ele conseguisse sair daquele campo em que ele se encontrava e transcender, né? Ir além daquele espaço de dor, perceber que ele estava vivo, perceber que a morte do corpo não tinha destruído a sua existência, mas ele precisava sair daquele espaço comum. A gente vai guardar isso daí, por enquanto, numa caixinha, tá? O processo de atendimento desse espírito, que tem o nome de Guilherme, dura aproximadamente 1 ano. E ela fala que a impressão que ela tem é que ela foi levada para Petrópolis exatamente para dar atendimento àquele espírito. Porque quando ela vê, depois de quase 1 ano, ele sendo retirado daquele quarto, sendo levado e amparado, né, em direção ao Hospital Maria de Nazaré, 1 semana depois tinha se resolvido o que ela tinha que resolver na cidade e ela pôde retornar para a cidade onde ela se encontrava antes. E aí a gente percebe, em primeiro ponto, que nós somos colocados exatamente no lugar onde a gente precisa estar. Se a situação está difícil à nossa volta, é porque nós temos a condição, de algum modo, de auxiliar para que aquela situação se torne um pouco melhor. Se estamos no meio do caos, e eu já me entendo como sendo alguém equilibrada, isso significa que eu tenho condições de permitir que esse equilíbrio que eu acho que existe em mim, né, seja utilizado também para amparar, para auxiliar as pessoas que estão no meio desse caos. Muito bem. O tempo passa, a Ivone sofre, né, outras experiências, passa por outras dificuldades, mas ela vence aquele período inicial, que era o período da expiação do resgate do suicídio cometido por ela. E ela entra na fase da vida dela, que é a fase que a gente, quando estuda a história dela, né, fala que é a história já da moratória, quando aquele primeiro momento havia sido vencido e é permitido que ela permaneça mais tempo aqui na Terra, e que as experiências vivenciadas por ela até então sejam transformadas em material educativo para outros espíritos que talvez possam se aproveitar deles, como é o nosso caso aqui nesse momento. E o que é curioso é que nessa casa, onde ela vai encontrar com o parente que estava adoentado, que tinha 2 espíritos lá, né, convivendo com ele, o espírito do suicida que estava lá vai ser atendido de forma muito mais rápida, e um ponto que chamou a nossa atenção quando a gente viu os 2 exemplos, ela não sofre
fisicamente, vamos dizer assim, as repercussões do sofrimento daquele espírito que havia se suicidado. Por quê? Primeiro, ela já tinha vencido aquele exercício. É assim que a gente fala que do nosso processo de aprendizado aqui na Terra, né, a gente vai sendo colocado em situações que são testes para nós, até que aquele exercício que precisa ser, né, até que aquele exercício que traz um tipo de conhecimento que precisa ser consolidado, seja realmente efetivado. Nós somos colocados em situações que testam a nossa paciência, até que a gente desenvolva suficientemente essa paciência. Depois pode colocar o problema que for à nossa volta, que aquilo não vai mais nos atingir. Nós somos levados a enfrentar situações onde nós lidamos com ciúme, ou com orgulho, ou com a vaidade, ou o que quer que seja, o egoísmo, até que nós consigamos vencer aquilo. Depois estaremos no meio do tumulto, sem que o tumulto encontre ressonância, encontre sintonia em cada um de nós. É o que acontecia com Jesus, que estava no mundo sem ser do mundo. Estava no meio dos sofredores, daquelas criaturas mais difíceis, sem se contaminar por elas. E isso daí tem muito a ver com essa questão que a gente vai falar do pensamento, que a gente vai apresentar aos poucos do pensamento e da sintonia. O que é o pensamento? Só para a gente amarrar um pouquinho essa primeira parte e seguir com o nosso outro convidado, que é o segundo espírito, que estava lá junto com a Ivone. No livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, na terceira parte, que fala sobre as potências da alma, o Leon Denis, ele começa a falar sobre o pensamento, que é o item 23, exatamente dessa forma. O pensamento é criador. Ele não começa definindo no sentido assim de é uma sensação, é uma produção mental. Não, ele fala da ação. O que aquilo provoca? É criador. O que significa que qualquer criação produzida por nós, seja ela de qual coloração moral seja, ela parte sempre de um pensamento inicial. É como se o pensamento fosse exatamente essa movimentação do espírito em direção a alguma coisa. E isso fica um pouquinho mais claro quando ele coloca logo depois da seguinte forma: assim como o pensamento do eterno projeta sem cessar no espaço os germens dos seres e dos mundos, então o ato, simbolicamente, né, gente, porque a gente não tem como dizer claramente que no caso de Deus se processa da mesma forma, mas simbolicamente, o pensamento do Criador automaticamente projeta, né, germens de seres, de mundos, de nós, vamos dizer assim, sem cessar o tempo inteiro. É muito difícil, e um dos exercícios mais complicados que a gente faz em meditação é a ideia do esvaziar a mente de qualquer pensamento. Porque a gente tenta, e aí a gente tem hora que a gente quase que vira assim, eu não vou pensar em nada, eu não vou pensar em nada, e a gente já está pensando que não pode pensar em nada. A ideia do vazio é algo muito difícil de ser alcançado por nós, principalmente porque nós somos seres que fomos simbolicamente criados, né, à imagem e semelhança de Deus, ou seja, temos o mesmo potencial criador de Deus. Fala, Lu. Oi, Rogério, boa noite a todos. Pois é, essa questão do pensamento, né, que a gente aprende um pouquinho nas técnicas meditativas, principalmente no budismo, ficar sem pensar é quase uma heresia, né? Não tem como, é só nem desencarnado você não fica sem pensar, né? Então não tem jeito. A questão que se coloca é se afastar dos pensamentos também, entendeu? Principalmente a técnica meditativa trata disso, né? Você se afastar um pouco e observar como um cinema, né? Um espetáculo, o seu pensamento, entendeu? Então esse é o treino, né? Daí sim dá uma sensação de talvez esvaziamento, mas não tem como mesmo parar de pensar, não. E é bom, é interessante esse exercício, porque a gente conseguisse fazer isso na hora da dor, do desespero, do desequilíbrio, nos afastarmos dos pensamentos e ficar assistindo eles como se fosse uma tela de cinema, aí, consequentemente, a gente teria mais condições de atuar positivamente sobre eles. É tão interessante isso, porque a imagem que eu tenho é como se a gente fosse, em termos de comparação, né, uma espécie de dínamo gerador. Nós estamos o tempo inteiro emitindo, né,
E aí a ideia é pensamento mesmo, que é essa força que sai de nós, né? Mas emitindo com a coloração dos sentimentos que nós estamos também vibrando a cada momento, né? O que eu acho que talvez seja mais complicado dessa proposta, e aí eu estou falando da minha dificuldade, tá? Você me conhece, sabe como é que é isso. O que eu acho que talvez seja mais difícil desse exercício é esse afastamento que você falou. Porque esse afastamento, para eu observar os pensamentos que estão sendo emitidos, me permite observar exatamente a coloração desses pensamentos. E a partir daí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê com aquela origem? Como que eu vou mudar essa base que está dando esse tipo de coloração, aquilo que está sendo vibrado, que está sendo emitido lá na frente? Entender um pouco da viagem? Porque a gente vai precisar entender parte dessa viagem lá na frente, né? A Ivone, o Leon Denis, vou terminar só esse parágrafozinho. Ô, Lu, quando quiser, interrompe de novo, tá? Para ficar à vontade. Que a gente vai fofocando aqui por tabela. E, gente, a mesma questão para todo mundo, fica à vontade, tá? Ele vai colocar: assim como o pensamento do eterno projeta sem cessar no espaço os germes dos seres e dos mundos, assim também, e aí ele vai fazer a comparação exatamente com esse espaço criativo que nós mencionamos aqui. Assim também, o do escritor, do orador, do poeta, do artista, ele vai pegar o exemplo que era mais próximo dele, né? Faz brotar incessante florescência de ideias, de obras, de concepções, que vão influenciar e impressionar, para o bem ou para o mal, segundo sua natureza, a multidão humana. Aí vamos por parte. O que é a florescência? Uma planta que vai produzir frutos, ela querendo ou não, ela vai, em determinado momento da sua existência, produzir flores que gerarão futuramente aquele fruto. Não existe isso da planta escolher não produzir aquilo que ela nasceu para produzir. Da mesma forma, por mais que a gente queira, nós não temos como abstrair completamente dessa capacidade de pensar. Isso é tão sério que quando a gente pega o livro Mensageiros, tem uma cena que é muito interessante, que é mencionada quando André Luiz e os seus companheiros estão vindo para a Terra, né? E eles acabam pernoitando um dia numa colônia intermediária que é a Campo da Paz. E eles chegam lá exatamente no momento em que seriam feitas as preces e as irradiações, e André Luiz fala, e chama muita atenção dele, num determinado ponto em que eles se encontram no lugar que ele fala que lembrava como se fosse uma área gigantesca equivalente a alguns campos de futebol, e parecia de longe que era como se fosse quase um cemitério. Mas quando ele chega perto, ele vê que era uma série de macas colocadas quase que rentes ao chão, com pessoas em cima dessas macas, mas que lembravam como se fossem mortos. E ele fala que só dava para perceber que eram seres vivos, que eram espíritos, né, que estavam ali, por causa das pequenas contrações de face, pelas pequenas contrações, o termo não é o melhor, né, mas de musculatura que dava-se a perceber de quando em quando. Aparentemente eram seres que estavam sem condições de comunicação nenhuma. Só que André Luiz é levado pelo seu mentor a investigar a mente, a entrar no íntimo daqueles espíritos. E aí ele comenta que eles estavam como se fosse num pesadelo constante, revivendo tudo aquilo que eles tinham experimentado lá atrás, e que isso estava acontecendo naquele momento porque aqueles espíritos se negavam a acreditar qualquer possibilidade de sobrevivência da vida após a morte. Então, como na existência deles inteira, o entendimento deles é de que quando morresse, acabasse, é como se eles tivessem bloqueado a possibilidade de estarem vivos, mas eles estavam num pesadelo constante, como se fosse uma sobrevida. Por que a gente está trazendo desse ponto? Nós constantemente estamos emitindo aquilo que nós somos. Nós estamos constantemente permitindo que saia de nós as situações vivenciadas por todos nós. E isso é o que a gente vai dar, a princípio, o nome de pensamento. Esse pensamento, ele vai dirigir, né, pela nossa própria vontade, vai ser dirigido pela nossa própria vontade para aquilo que é mais do interesse de cada um de nós no momento evolutivo em que nós nos encontramos. O que isso tem de mais sério? Nós não temos controle sobre esse tipo de energia ainda, sobre esse tipo de emanação ainda. O que significa que mesmo que a gente não queira, e aí esse exercício da meditação que o Lu mencionou, né,
ele é muito útil para esse exercício de controle, de vigilância, né? Mas mesmo que a gente não queira, a nossa mente está trabalhando o tempo inteiro. É por isso que a gente brinca, às vezes, com os meninos em mocidade, ou às vezes nas próprias palestras, né? Que é muito complicado a gente, depois de um dia de cansaço muito grande, a gente conseguir, por exemplo, antes de dormir, vou fazer só o Pai Nosso hoje para ficar mais fácil. E aí a gente acha, porque já está muito cansado, que fazer o Pai Nosso vai ser mais simples. Não sei com vocês, mas comigo já aconteceu da gente virar Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E será que eu fiz isso? E aí a conversa descamba para o outro lado. E aí a gente lembra que a gente está fazendo Pai Nosso, a gente volta para o Pai Nosso. Mas é exatamente essa ausência de controle nosso sobre aquilo que sai de nós, que é emitido por nós, que faz com que a gente acabe como se fosse uma represa sendo direcionada para qualquer lado sem controle. Qual é o risco disso? Ele tem uma coloração própria, uma energia própria, uma vibração própria, que vai ser atraído e vai atrair outras vibrações, outras sensações, outras emoções muito semelhantes. É assim que a gente, querendo ou não, a gente é levado muitas vezes para junto de pessoas que estão passando por problemas muito semelhantes aos nossos. É assim que muitas vezes, querendo ou não, a gente... É curioso, eu lembro do Raul falando numa palestra sobre isso, falando sobre família, sobre relacionamentos, Zé Raul Teixeira. Ele comentando como que às vezes a gente, pelas necessidades de educação, né, as necessidades educativas de cada um de nós enquanto espíritos, nós somos levados a nos aproximarmos de pessoas que vão ser exatamente o recurso educativo da ordem divina para cada um de nós. E ele vai mencionar isso, já vou te passar, Lu, e ele vai mencionar isso quando ele fala que é muito comum, às vezes, de convivermos com pessoas que nós identificamos depois como sendo problemas para nós, e aí a gente se afasta daquela pessoa. Passa o tempo, a gente encontra outras, seja em trabalho, seja em relacionamento, seja em amizade, que tem características muito semelhantes àquelas das quais a gente se afastou. Por quê? Porque as nossas emoções, as nossas intenções, as nossas necessidades educativas são com aquele modelo de criatura que foi colocado junto de cada um de nós. Fala, Lu. Ô, Rogério, mais ainda no sono, né? Porque antes de dormir, eu tenho tentado, na medida do possível, tomar o cuidado, né, de fazer uma higiene mental, né, antes de entrar no sono, tendo em vista que no sono também tem trabalho, sabe? E mesmo às vezes fazendo essa higiene, mas tem uma questão também, vamos colocar assim, pensamento inconsciente também, que por mais que eu não queira antes de dormir, tenha tratado para não andar com companhias indevidas ainda durante o sono, ai, ainda vai, né? Mesmo a gente, quer dizer, é algo também que passa despercebido da gente de forma inconsciente, entendeu? Então é um trabalho muito, muito grande mesmo, né, de sentimento também, não só de pensamento, de sentimento, para não só na vida física, durante o dia, como você falou, encontrar a questão de pensamentos semelhantes, vamos colocar assim, mas principalmente para mim agora é durante o sono, sabe? Então, tem que tomar muita injeção, né, de moral mesmo para não deixar que que é inconsciente também me arraste algumas vezes para as companhias que eu não desejaria encontrar durante o sono físico e ainda, né, um aprendiz que eu sou, como todos nós ainda encontro. Eu vou aproveitar a sua fala e vou cutucar com duas coisas diferentes, tá? Você falou duas coisas aí que são curiosas. Primeira, curiosas assim que são para a gente chamar a atenção, né? Primeira coisa, você mencionou das emoções. Os nossos pensamentos são coloridos com as emoções cultivadas por cada um de nós. Então, se aquilo que eu trago em mim, em termos de moral, vamos usar esse termo, né? As virtudes que eu já desenvolvi, os vícios que eu ainda trago em mim, os defeitos que eu ainda trago em mim, eles vão colorir o meu pensamento com as cores características desse ambiente emocional criado por mim. Então, exemplo disso, eu posso, e aí eu vou brincar com coisas que eu tenho brigado com a minha adolescente aqui em casa, né? Que é adolescente ótimo para a gente pegar no pé nessas horas. A gente, às vezes, pensa da seguinte forma, mas é só um livro de suspense. Que problema que tem no livro de suspense? É um livro de suspense policial normal, tá tudo bem. Tá, de que forma que eu me relacionei com isso lá atrás?
De que forma, talvez, que eu tenha vivido com histórias semelhantes em outras existências? Pode ser só uma história que está me atraindo aqui agora. Por que essa história me atrai tanto? Por que isso se identifica tanto comigo nesse ponto ou em outro ponto? Segunda coisa, por quê? Que aí tem um problema que é muito sério, Lu. Muitas vezes a gente segue, vamos dizer assim, a receita toda certinha, mas quando chega a noite, da bendita da noite, a gente acaba sendo atraído novamente para aqueles mesmos lugares ou para aquele mesmo tipo de espírito que a gente não gostaria, talvez, de estar junto com eles naquele momento. Por que isso acontece? Por que eu estou mencionando exatamente dessa forma? Muitas vezes, a gente é levado aqui, mesmo que seja um sono, para ter contato com situações difíceis, porque talvez fomos nós que em outras épocas ajudamos a criar aquelas situações difíceis. Então, a prece, né, a vigilância, nós estávamos falando sobre isso agora há pouco, no outro estudo, a prece e a vigilância não vai retirar a gente daquela situação problema. Ela vai criar em nós os recursos necessários para a gente enfrentar aquela situação problema com equilíbrio. Entende mais ou menos a diferença? O fato de eu... É semelhante, lembrei aqui agora de outra coisa, né? Algumas pessoas acham, eu estava lembrando de um dos estudos, Celinha, do Jacobson, sobre o livro dos médiuns, onde ele vai comentar daquele erro que volta e meia as pessoas têm de achar que se um médium é sempre espírito sofredor, é porque o médium é desequilibrado ou inferior e assim por diante. E ele fala que, lembra isso? Que não, né? Porque muitas vezes o médium que está sempre atendendo aquele tipo de espírito é o médium que tem melhor preparo emocional, mental, de vigilância, de prece, para atender aquele espírito com equilíbrio. É diferente o espaço, né? E aí, pensando nessas duas coisas, a gente lembra de uma outra situação que ela é muito curiosa, dentro desse espaço, né? A gente cuida muito ainda da questão da matéria ao nosso redor. Todos nós aqui, ainda mais aqueles que estão com a tela aberta, né? A gente tem cuidado de deixar um espaço mais ou menos arrumadinho aqui atrás, a gente tem espaço de deixar um mínimo de higiene e de limpeza na casa. Como é que está a limpeza e a higiene mental dos ambientes por onde a gente transita? Porque essa coloração que eu dou aos meus pensamentos faz com que a gente automaticamente espalhe à nossa volta formas, pensamento, que se identificam com essas emoções geradas por cada um de nós. É assim que se a gente chega na casa, por exemplo, de uma pessoa vou dar um exemplo aqui simples, tá? Mas uma pessoa que às vezes está passando por um luto muito intenso, um quadro de depressão muito difícil, a gente chega, o ambiente muitas vezes já está escuro, porque a pessoa não quer muita luz, e parece que está tudo pesado em volta. Por que está tudo pesado em volta? Porque a construção mental emitida frequentemente por aquela pessoa é de dor, abandono, peso. Entende mais ou menos a ideia? E por que a gente está lembrando disso? Quanto mais eu construo esse tipo de ambiente ao meu redor, é um dos exemplos da sintonia, eu atraio para aquele lugar exatamente os espíritos que gostam de estar nesse tipo de ambiente ou que estão sentindo necessidade do mesmo tipo de ambiente. Um pouquinho além dessa ideia de que se eu penso negativo, eu vou atrair espíritos inferiores para estarem junto comigo. Porque dá a ideia de que eu sou superior e eu estou atraindo o inferior para estar junto de mim. Não, é diferente o ponto. Eu estou construindo ambientes que serão favoráveis, que serão acolhedores para espíritos que, da mesma forma que eu, estão passando por dificuldades talvez semelhantes às minhas. Então, o orar e vigiar, ele é um pouco mais à frente do que isso. Nós falamos que no atendimento que a Ivone está dando, né, para esse parente que está encarnado, tinha um espírito que era um espírito de um suicida, que havia sido primo do parente adoentado, mas que, por diversos motivos, estava lá com ele nesse momento. Ela não dá a entender isso claramente, mas a gente imagina que talvez a aproximação dele para com este, né, primo distante, talvez tenha se dado exatamente em função da possibilidade de atendimento que a própria Ivone poderia dar no caso, já era um outro momento da sua existência, mas ela fala de uma forma muito curiosa sobre um outro espírito que se encontrava lá, que é esse que eu falei que estava deitado numa esteira embaixo da cama. A Ivone fala que ao longo dos dias, porque aquele suicida foi atendido primeiro,
Ao longo dos dias, ela começou a ver, e aí a gente fica imaginando o que que são algumas das dificuldades enfrentadas pelos médiuns, né? Porque ela fala que nessa época, vamos imaginar logo de cara, primeiro, quem está cuidando de pessoa doente sabe que é um atendimento necessário constante. Primeira coisa que acontece. Uma pessoa que está acamada, que precisa de atendimento, ela vai estar o tempo inteiro em torno daquele processo. Já é desgastante fisicamente por esse motivo. Segunda coisa, não sei, eu sei que alguns aqui já leram, mas eu vou lembrar, tem um dos livros da Ivone, que é o primeiro da trilogia, né, de romances dela, que é o Nas Voragens do Pecado. Na época em que ela estava nessa casa, cuidando desse doente, ela estava trabalhando com o Charles na redação do Nas Voragens do Pecado. Então, ela estava voltando à existência dela, que tinha sido a mais sofrida, já que foi a causadora de todos os dramas vividos depois, ao longo dos 4 séculos seguintes. Então, demandava também, né, um reencontro com o próprio eu, adoentado, viciado, sofrido, revoltado lá de trás, que trazia também uma série de dores. Quem já passou aí por processos de tratamento terapêutico, psicólogo, sabe que quanto mais fundo a gente mexe na ferida, mais difícil é da gente conseguir se levantar. Era isso que ela estava fazendo. E aí, ela começa a perceber durante o dia, entre a recepção do livro e entre o amparo a esse paciente, né, esse doente lá encarnado, ela começa a perceber como se fossem 2 realidades sobrepostas. Ela fala que no lugar onde estava aquela casa, ela começa a ver, de vez em quando, como se fosse um casebre construído em meio ao descampado, com algumas verduras meio ressequidas de um lado, uns pés de tomate, algumas ervilhas que estão meio que caídas, mal cuidadas, umas galinhas, ela fala ainda como se fossem uns galos chineses de briga, meio que maltratados, emagrecidos também lá no entorno, e um homem, que ela vai descrever como sendo um homem negro, mas com o abdômen e as pernas muito inchadas, como se fosse de algum problema, ela vai falar depois de problema renal, problema de fígado, que havia provocado aqueles inchaços nele, com muitas dificuldades muito simples, e ela ainda comenta detalhes do que ela vê em volta, e que a gente vai reproduzir alguns aqui, só para a gente tomar muito cuidado com a leitura que a gente faz disso lá para frente. Porque ela fala que dava a entender também no entorno da casa alguns materiais, algumas questões assim, como se ele fosse atuante em uma das religiões de matrizes africanas, mas ela não sabe muito bem dizer qual é. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente, eu já ouvi algumas situações falando assim, por isso que ele passou por essa dificuldade toda, estava envolvido lá com esse tipo de coisa, tá? E a gente precisa lembrar nessas horas que a Ivone fala, e é muito sério quando a gente vê, Dr. Bezerra de Menezes atua frequentemente junto a vários centros, por exemplo, de Umbanda, porque são centros sérios, não é a religião que é o problema. Da mesma forma que o espiritismo não faz ninguém virar santo, né? São formas religiosas, são matrizes religiosas, ela está só descrevendo o lugar que está sendo colocado. E aí, ela é levada pelo Charles, o convite que é feito é para que ela comece a conversar com aquele homem. A orientação é bem clara. Você não vai dizer para ele que ele está desencarnado, ele não tem estrutura ainda para isso. E quando ela chega a primeira vez, porque ela começou a frequentemente ser levada a passar por um processo de desdobramento, e ela, em espírito, ia até aquela casa que não existia, que estava lá só enquanto construção mental daquele homem, mas ela se permitiu entrar dentro daquela construção mental, dentro daquela realidade. A tal ponto que ela fala que quando ela ia conversar com ele, a casa real existente naquela época é como se tivesse desaparecido. E ela se transportava para aquela realidade construída por aquele espírito da existência que ele tinha vivido há quase que 100 anos antes. O que é curioso é que ela vai dizer, né, e o processo que é proposto para ela, tá? E aí fica uma curiosidade, né? A gente acha que os trabalhos mediúnicos são trabalhos do tipo assim, que a gente chega na reunião mediúnica, começou o atendimento do espírito, o atendimento é feito, resolveu na hora, tá tudo lindo, maravilhoso e acabou. A Ivone fala que durante, você já riu por causa disso, né, Celinha? A Ivone fala que durante meses ela começou a fazer o exercício de visitar aquele homem. Ela sabia que o nome dele era Pedro, e era visita. Era de chegar, oi Pedrinho, tudo bem? Ela já chegava assim, o nosso Pedrinho não está aqui hoje, mas ela já chegava assim.
porque ela falava que, quando era caso de espíritos mais elevados do que ela não tinha muita liberdade, né? Ela respeitava a hierarquia. Mas quando eram espíritos sofredores, ela falava que, às vezes, usar o nome do diminutivo, não é regra não, tá, gente? É ela que falava isso. Dava para eles como se fosse assim um acento de ternura, de cuidado, de carinho, e ela via que alguns se amoleciam com isso. E aí ela começou a se apresentar por aquele espírito como se fosse uma vizinha que tinha mudado recentemente para aquelas redondezas e que estava interessada em comprar algumas verduras, algumas galinhas, alguns ovos, e ela vai ficar alguns meses conversando com ele sobre o evangelho, sobre doutrina espírita, para que ele gradativamente fosse se preparando. Se preparando para quê? Para aceitar a realidade da vida após a morte? Não. Era necessário que ele se desligasse gradativamente daquela situação difícil que ele tinha vivido enquanto encarnado e ele começasse a desejar algo melhor do que aquilo que ele estava vivendo até então. Então, as parábolas de Jesus, as mensagens de esperança, esse acolhimento da presença do Cristo, funcionava como sendo, sabe aquilo assim de, opa, deu vontade de experimentar isso? Sabe assim, nossa, mas será que eu também poderia? E ela fala que chega num ponto, e isso tudo dentro daquela construção mental feita, né? O fenômeno de deoplastia, nessa hora, é muito bonito de ser observado, mas tudo feito dentro daquele espaço criado por aquele espírito. E ela fala que chega num ponto que ele vira para ela, né, depois dela contar as histórias, e ele chamava ela de Sinhá, porque ela era branca e ele negro, né, período de final de escravidão. Ô, Sinhá, se ele tivesse aqui hoje, ele ia curar minha doença também, não ia? Quando ela falava de Jesus, ela ia. Então, mostrando para ele, ajudando a desenvolver a esperança. Por que a gente trouxe esse caso? A Ivone vai apresentar, aliás, os espíritos vão apresentar para a gente, através da mediunidade da Ivone, vários exemplos de uso do pensamento. O que foi necessário que se fizesse no atendimento desse espírito adoentado, que estava desencarnado, e desse espírito encarnado que estava doente aqui também na matéria. Ela fala que o trabalho de, vamos dizer assim, né, de conversação, de aconselhamento desse espírito desencarnado, era um trabalho de fazer renascer nele a esperança, mudar a coloração mental dele, porque aquela vibração de revolta, de abandono, de dor, de sofrimento dele, naquele lugar que fisicamente era o mesmo lugar daquela casa construída, estava contribuindo para adoecer aquele parente dela encarnado. É como se a gente estivesse sendo colocado num lugar que está muito sujo e a gente estivesse sofrendo com a presença da sujeira daquele lugar. Imagina alguém que está passando por um quadro de alergia grave, que tem uma alergia grave, por exemplo, à poeira, e é levado a viver dentro de uma casa que está muito empoeirada. A primeira coisa que eu tenho que fazer, de alguma forma, é eliminar, na medida do possível, aquele agente causador do problema, mas, ao mesmo tempo, tratar da doença em si, que é a alergia. No caso da Ivone, a gente não tem como eliminar um espírito que está provocando desequilíbrio, seja ele qual for. Porque o que está provocando desequilíbrio naquele momento é exatamente a emoção adoentada daquele espírito que sofreu muito, que não foi devidamente, né, instruído, que não foi evangelizado, que não foi preparado para essa outra realidade da vida. E por que ele estava adoecendo aquele outro espírito? Onde que está a misericórdia divina que não bloqueia isso daí para fazer com que um não chegue a atingir o outro? Pois é. Lembra que às vezes a gente é levado dentro das salas de aula a fazer trabalho com coleguinhas que não são os melhores coleguinhas, mas é para a gente aprender a exercitar o trabalho em grupo? Aprender a lidar com a deficiência, com a fragilidade de um ou de outro, ou ficar perto de um ou outro que vai me ajudar nessa parte ou que vai prejudicar naquela outra, como exercício de convivência. Lembra disso? Nós somos regidos por uma das leis divinas, que é importante pensar nesse momento, que é a lei de sociedade. A gente não consegue crescer sozinho. A gente não consegue exercitar as nossas virtudes se a gente estiver isolado do restante do mundo. Tem uma passagem muito bonita do Humberto de Campos, em que ele narra um diálogo de Jesus com Tiago, em que a fala do Cristo para Tiago é exatamente essa, porque Tiago queria a pureza, queria a elevação, e Jesus lembra para ele, é muito fácil ser santo à distância dos pecadores. Como é que eu sei que realmente eu consegui vencer?
uma determinada fragilidade, uma determinada limitação. E aí, como recurso terapêutico, a Ivone diariamente encontrava com esse espírito, evangelizando esse espírito, e frequentemente, de tempos em tempos, aquele encarnado recebia o tratamento de passe para auxiliar nesse rompimento que havia sido causada pelas mesmas vibrações de dor, de sofrimento, de revolta, de abandono, que nesse momento se encontravam. Exemplo fácil para a gente entender o que é esse encontro de sentimentos. Já viu aqueles dias que a gente está muito cansado e para, às vezes, num ponto de ônibus e começa a conversar com a pessoa que está do lado, e a gente brinca, às vezes, falando que parece que começa quase que uma disputa de ver quem é mais sofredor do que o outro? E aí um fala de uma dor, mas a minha dor também é assim, assim, assado, e aí vai competindo exatamente na dificuldade. O que é que rompe isso tudo? O que é que quebra esse tipo de elo que é muito forte, porque é irmanado na identidade de vibrações? O que geralmente vai fazer com que isso se altere é exatamente a oração e a vigilância. A vigilância no exercício do que eu estou pensando, de como que eu estou agindo, como que isso vai poder ser alterado lá na frente, e a oração, que é o que vai fazer com que eu saia desse lugar comum e busque alguma realidade mais ampla, busque alguma situação de vida melhor, mais de acordo com os ideais mais elevados, que é para onde a gente fatalmente vai ter que ir algum dia. E aí, a gente pegou como um exemplo do que é essa construção mental que esse espírito fez. Ele vai ser atendido, tá? Só para dar um spoilerzinho, a Ivone convence ele a arrendar as terras dele para um outro espírito, que ele não sabe que é espírito, mas que aparece, né, providencialmente num determinado momento, para que ele possa ir se tratar durante um tempo no hospital. É assim que vai acontecer o aconselhamento dele e a orientação para ele. Ele não vai ser informado por ela que ele está desencarnado, que tudo aquilo acabou, não vai acontecer nada disso. Ele vai ser amparado nas necessidades dele, não naquilo que a Ivone achava que era o mais importante, mas nas necessidades dele. Os espíritos têm a condição de, nesse exercício de construção mental, direcionarem, através da sua vontade, essa energia que é representada pelo seu pensamento e fazer com que esse pensamento manipule alguns materiais por aí afora, que a gente vai dizer que são materiais plásticos, exatamente no sentido de que eles permitem uma certa modelagem. A gente fala em plástico muito pela plasticidade da matéria, mas a gente vai entender aqui nesse ponto o que é a construção de todas as formas existentes no mundo espiritual, que são exatamente feitas pela ação do pensamento dos espíritos que já são preparados, que já foram formados, trabalhados nesse tipo de ação, tá? Junto ao fluido cósmico universal. É através dessa ação do pensamento sobre o fluido cósmico universal que o Cristo e tantos outros promoveram as diversas curas físicas, porque é na manipulação desse material, que no nosso caso aqui é a matéria, mas que em essência deriva do fluido cósmico universal, mas que ao mesmo tempo vai ser utilizado para formar tudo aquilo que tem no mundo dos espíritos. No Recordações da Mediunidade, ela dá esse exemplo, né, desse senhor que vivia ainda nessa, vamos dizer assim, realidade paralela onde ele havia sido colocado, mas ela comenta o mesmo processo de uma outra forma, tá? Aliás, ela não, né? Mas o Leon Denis, junto com o Camilo, vão mencionar o mesmo processo de uma outra forma no livro Memórias do Suicida, já na terceira parte, no penúltimo capítulo, que se chama O Elemento Feminino. Porque quando eles vão para a universidade, aqueles que estavam optando por permanecer um pouco mais de tempo para se prepararem mais devidamente com a intenção de enfrentarem a reencarnação, com mais possibilidades de êxito, mas aí também com mais questões a serem resolvidas, né? Eles são levados para essa universidade e lá, nessa universidade, eles ficam agrupados em determinados grupos que são sempre atendidos por tutores. E, normalmente, os espíritos que atuam nessa condição de tutores deles lá são na totalidade do apresentado para a gente no livro, são mulheres, porque eles precisavam de uma presença materna. E aí essas mulheres davam como se fosse assim, essa estrutura afetiva materna para que eles conseguissem se reerguer mais facilmente. Tem um momento do livro que é muito bonito, que eles falam, ele começa a apresentar
as visitas que ele recebia das pessoas, dos espíritos que haviam desencarnado antes deles. Porque enquanto eles estavam no hospital, eles tinham notícia das preces que eram emitidas em favor deles, e eles viam e ouviam essas preces, né, pelos aparelhos receptores, mas eles não tinham autorização para receber visita mesmo. Era como se fosse uma unidade de tratamento intensivo. Mas quando eles estavam na universidade, o processo, né, o trabalho era outro, então eles podiam receber visitas. E o Camilo fala que foi nessa situação que ele recebeu a visita da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, de outras pessoas. E o cuidado dessas tutoras mães era tão grande que nos dias específicos das visitas, elas consultavam os arquivos daqueles espíritos e construíam para cada um deles formas provisórias, mas como se fossem assim, cenários representativos de lugares que haviam sido muito caros ao coração deles. Por que que isso acontecia? Eles estavam recebendo a disciplina, né, o exercício de disciplinar as próprias emoções, de disciplinar também o seu pensamento, eles estavam sendo educados. Para isso, eles recebiam aula de conhecimento, aula de moral cristã e assim por diante. Fala, Celinha. Só para ilustrar, Rogério, a gente utiliza esse mecanismo na reunião no diálogo com os espíritos desencarnados, as reuniões mediúnicas. É um procedimento muito utilizado. Isso vem só assim, respaldar isso que você está dizendo. E é muito bonito, eu fico imaginando essas coisas. Eu brinco com o pessoal falando que a minha mediunidade ela é relativamente 0,1%, né? Pelo menos até onde eu sei. Mas eu acho muito bonito imaginar isso, porque no caso deles aqui, essas construções, né, que são direcionadas, geralmente são feitas pelo mentor, né, da reunião, pelo dirigente espiritual da reunião, que vai intuir o dirigente encarnado para que conduza, né, essa fala. E é muito bonito porque, regra geral, essas construções têm o objetivo de, vamos dizer assim, né, elevar aquelas criaturas. É tocar a emoção, mas com a intenção de puxar, né, de trazer para fora da situação de dor. E aí, vocês me desculpem, que aí a gente puxa para o nosso lado um pouquinho, que eu sei que já está quase que aqui na nossa hora, mas a gente buscou um trecho do Memórias de um Suicida, em que ele vai comentar, o Camilo vai comentar, de algumas reuniões festivas, essas onde eles recebiam as visitas, mas onde também era dado para eles a oportunidade de terem quase como se fossem reuniões de arte e moral. Ele descreve assim: por que arte? E aí a gente vai pensando e questionando e imaginando algumas situações. A arte trabalha muito com forma, seja a forma musical, seja a forma pictórica, né? Mas é a forma antes de qualquer coisa. O discurso, né? O texto explicativo é característico do intelecto, do raciocínio, mas a arte vai dialogar mais diretamente com a emoção e com o pensamento. E no mundo espiritual, o nosso diálogo, a nossa conversa é, antes de mais nada, pelo pensamento, pelas formas mentais. A gente que ainda tem a necessidade de vestir o pensamento com palavras para a gente se fazer entender. Por isso que os espíritos volta e meia respondiam por Kardec, né? Poder dizer da forma que quiserdes, desde que vos façais entender. O nome que vocês vão dar, isso daí é uma questão que vocês vão definir. Quando às vezes Kardec pergunta se era melhor um termo ou outro, se era isso ou se era aquilo, o importante é que tenham um entendimento da ideia, daquilo que é a essência. E aí a gente imagina, porque ele vai explicar, e vocês me perdoem, a gente vai terminar com isso daqui, tá? Só lendo alguns trechinhos. Eles vão explicando que nessas aulas, esses espíritos que já eram preparados, né, que já tinham alcançado esse desenvolvimento, eles construíam ao redor deles, muitas vezes, cenas inteiras, né? É como se fossem cenários de situações edificantes, de situações belas, e aí tem um momento que ele coloca o seguinte, só para pegar. Eram a música e a poesia as artes preferidas pelos iniciados, os iniciados já, aqueles que já haviam construído esse tipo de conhecimento. Se fora possível afirmar tais predileções em mentes como aquelas, educadas sob os mais adiantados princípios do ideal
que poderíamos conceber. Estava falando do ideal, né, superior, não necessariamente espírita ou o que quer que seja, porque a gente sabe que lá essas nomenclaturas de religião não são tão importantes quanto aqui. E até reproduções exatas, porém apresentadas em sublime estado de quinta essência, né, muito mais sublimadas do que a gente pode imaginar, aformoseadas até a reverência, porque eram construídas fluidicamente. Eles manipulavam o fluido cósmico universal para construir cenários, construções, paisagens que eram mostradas. E aí ele vai falar das paisagens que eram construídas evocando as cenas vividas por Jesus. Cenários sugestivos, atraentes dos primeiros acordes. E aí eu fico imaginando, porque quando eu li Nosso Lar, eu achei muito bonito Nosso Lar. Quando eu li Memórias do Suicida, eu fiquei doida para conhecer essa universidade. A vontade que o pessoal tem de ir para o Nosso Lar um dia, eu tenho vontade de conhecer essa universidade. Porque imagina uma aula onde, por exemplo, foi nos concedida, assim, a satisfação gratíssima de palmilhar ao longo do lago de Genezaré, como de Tiberíades, e de outros locais saudosos, testemunhas do divino apostolado do Senhor. E tais eram as sugestões de que impregnavam essas reproduções, que era como se o divino amigo houvesse dali se afastado desde apenas poucos momentos, pois recebíamos ainda, em nossas repercussões mentais, o doce murmúrio de sua voz, como que emitindo os últimos acordes, que se diriam vibrando no ar, da melodia inesquecível que tão bem acalado no coração dos deserdados faz 2000 anos. Vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Tem alguns trechos do Memórias do Suicida que até mesmo a Ivone, durante algum tempo, questionou se aquilo era verdade ou se era mistificação. Ao mesmo tempo, a gente fica pensando assim, né, que não é à toa que eles chamaram exatamente uma figura do porte, do calibre, né, da hierarquia de Leon Denis para fazer a organização final do livro. E tem um dos espíritos, que é o Aníbal de Silas, que ele é professor exatamente de moral cristã, e ele se apresenta como sendo um jovem na época do cristianismo primitivo, que havia tido a oportunidade de ser uma das crianças daquela cena, né, do Deixai vir as minhas criancinhas, que ele fala, e eu falo da questão de viagem ou mistificação, porque eu fico imaginando como é que deve ser isso na prática. Que aí a gente fica tentando explicar, não, é porque foi a visão mental, essas coisas. Mas ele diz textualmente no livro que quando Jesus falava, as imagens construídas por ele, das parábolas, das cenas, das histórias, elas como se materializavam no ar. Então, as pessoas daquela época, eu imagino que sejam aquelas que já tinham os olhos de ver, né? Mas ele fala que as pessoas naquela época podiam ouvir o Cristo e ver as cenas que estavam sendo contadas por ele. Mas do que a gente está falando aqui? De um espírito que já atingiu a sua plenitude no desenvolvimento que lhe cabia desenvolver. A gente está muito longe disso. Por enquanto, a gente está nessa condição de gradativamente não deixar que a nossa energia, que o nosso pensamento saia de nós, enquanto comportas desenfreadas, sendo despejadas à nossa volta de qualquer forma. À medida em que a gente for crescendo, à medida em que a gente for trabalhando em nós, né, as nossas emoções, à medida que formos disciplinando os nossos pensamentos, a gente vai conseguir gradativamente ter mais controle de tudo aquilo que está ao nosso redor. E aí, ao mesmo tempo, nós vamos poder gradativamente sermos aceitos no meio desses iniciados todos que produziram essas maravilhas todas pela eternidade afora. Me perdoe se fugiu muito daquilo que poderia ter sido, mas são as circunstâncias que às vezes a gente não dá conta. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, pela confiança de todos, e respeitei o horário certinho, meu relógio está marcando 8h34, tá? Só para mostrar que dessa vez eu estou disciplinada, não precisei pedir tempo extra. Obrigada, tá, gente?
Ô, Rogério, nós que agradecemos. Será que não dá para você ficar mais umas 3 horas falando para a gente? Não, porque A gente está podia um muito dia gostoso. uma reunião coletiva para fofocar da Ivone, né? Ia ser bom para caramba, né? Pois é, a gente podia falar das recordações das mediunidades, seria muito interessante. Aqui, deixa eu só aproveitar e fazer uma propaganda rápida, já que eu falei que eu não ia pedir tempo, mas vou pedir só um minuto. Você tem 5 minutos, porque é até 8h40. Eu falei 8h35, porque geralmente aparece uma pergunta no final. É por não, isso. A gente tem tempo ainda para isso. Claudinha, a gente tem muito tempo, a gente precisa fofocar muito, Ivone, né? Mas é só uma propaganda. O União, né? Aí no Poço Rico mesmo, Centro Grande União, todo ano no mês de outubro eles fazem um seminário em homenagem ao aniversário de Kardec, tá? E esse ano o seminário ficou comigo, a gente vai falar sobre Jesus e Nós, vai ser no dia 21 de outubro, às 3h da tarde. Então, quem puder ir, quem tiver sem nenhum outro compromisso, vai ser muito bom, o ambiente do União é sempre muito gostoso, o tema vai ser Jesus e Nós, a gente vai falar muito com a Amélia Rodrigues, e a música ficou comigo e com o Fred, a gente está voltando aos poucos a fazer algumas coisinhas. O pessoal do União sempre gosta de festa, então quem puder ir lá festejar com a gente fica feliz. Depois, se você puder, coloca no grupo também. Assim que eles me mandarem o cartaz, sim, assim que eles me mandarem o cartaz, eu mando para vocês. Tá ótimo. Rogéria, muito obrigada. Pena Obrigada que você não vai ficar para a irradiação, mas nós vamos vibrar por você e pelos seus pais. Obrigada, tá? Que eles estejam bem rapidamente, sim. Que o Covid seja doutrinado, né? Não é dialogado, é doutrinado mesmo. Ele precisa. Né? E que vocês se dêem um abraço para o Fred, por favor. Obrigada, tá? Viu? Obrigada. Muita paz. Se vocês precisarem, eu estou à disposição de vocês, tá? E você, por favor, não esqueça o endereço da nossa reunião. Claro que não. Tá? Eu vou esperar vocês começarem a prece, aí eu saio de fininho, tá? Para não atrapalhar vocês. Muito obrigada. Então, agora, nós vamos trabalhar o nosso pensamento, como a Rogéria falou, na direção de sintonizarmos com pensamentos